Da importância dessa ação de Deus sobre as nossas vidas. Daniel, ontem à noite também aqui, falou um pouco sobre isso, e Deus se moveu aqui entre nós. E a gente sabe que esses dias agora, exatamente nesses dias que a gente está vivendo, está acontecendo uma coisa muito diferente lá nos Estados Unidos. Eu mencionei isso aqui no primeiro dia, uma reunião que começou lá numa universidade nos Estados Unidos. De repente, um grupo assim à parte seguiu ministrando a Deus, seguiu abrindo o coração, confessando os pecados, e isso já tem durado já muitos dias. Eu não sei se permanece até hoje, porque agora eu não verifiquei, não sei se o pessoal tem verificado, mas diz que a reunião, ela não se interrompe, né? Eles estão ministrando a Deus, e de uma forma muito simples, porque não tem nenhuma celebridade, não tem nenhum pregador ilustre, importante. Na verdade, o que se sabe é gente comum, gente normal, que está só respondendo à ação do Espírito Santo ali. Eu estou dizendo porque você manter esse tempo todo de música, de louvor, você precisa de um contingente enorme. E a informação que a gente tem é que gente que não é nem muito destra no instrumento, sabe tocar um pouquinho, chega ali, assume o instrumento, às vezes cometendo erros técnicos, musicais, mas a presença de Deus está se movendo no meio desse pessoal. E é muito tremendo saber disso, amados, porque eu sei que a gente vive um tempo onde a igreja ela tem se utilizado de muito recurso humano, de muita coisa, muito equipamento, que está tudo bem, está legal, joia, mas isso aí, por si só, não consegue produzir os resultados que precisam ser produzidos em nosso coração. A gente sabe que, na verdade, Deus não precisa nada disso. Eu gosto de uma boa música, eu gosto de quando tem gente cantando afinado, tocando bem, mas isso não determina essa ação de Deus, porque Deus ele vem ao encontro de um coração quebrantado. Diz que Deus não resiste, acho que é Isaías que fala sobre isso, diz que Deus habita no alto e sublime trono, mas habita também no quebrantado e contrito de coração, amém? Então, quanto mais quebrantado, ou quebrantados, e quanto mais contrito a gente estiver, mais essa manifestação de Deus, ela vem sobre as nossas vidas, ela acontece. Você pode dizer amém? Bem, eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria que você abrisse um texto lá em Lucas 24, do verso 44 ao 49, se alguém puder postar ali. Vocês sabem que Jesus, o ministério de Jesus, depois que ele se levantou, né, se assumiu, levou cerca de 3 anos e meio, mais ou menos, o que se calcula sobre isso. Foi quando ele entrou na vida ministerial ali, e ele começou a chamar gente para caminhar com ele, num discipulado, a gente vê isso, a gente lê nos evangelhos isso, e durante 3 anos e meio, assim, numa relação muito intensa, numa relação muito forte, né, diariamente, Jesus ministrava o coração daquelas pessoas, ele falava para as multidões, mas ele falava mais a esses discípulos. Por 3 anos e meio, aquele pessoal viu sinais e prodígios, coisas que eles nunca tinham visto até então, ao ponto de João dizer que se fosse escrever as coisas que o Senhor havia feito, o mundo não caberia livros. Claro que isso é uma força de expressão, mas só para dizer que ele fez muito mais do que aquilo que você consegue, aquilo que a Bíblia registra, muito mais. E eles viram tudo isso, viu Jesus, ele ensinando, ele corrigindo, ele repreendendo, ele curando. E ele sabe que no final da vida de Jesus, né, antes dele morrer, após ele morrer também, isso acontece, ele envia a igreja, porque é o nosso tema aqui, inclusive. O tema aqui é solta o verbo, né? Embora isso pode ter um sentido duplo, mas soltar o verbo é pregar o evangelho, é cumprir a missão, é fazer parte disso. Mas o que acontece? Embora houve todo um investimento, e foi um investimento forte, eu cheguei de Porto da Folha agora recentemente, do TM,
E você que já participou do TM sabe que a coisa lá é intensa, né? Nós passamos agora, foi um TM mais curto, um pouquinho. A gente ficou 3 semanas lá em Porto da Folha, dormindo junto, acordando. Aqui a gente vai ficar cerca de 4 dias. Você imagina 3 semanas, a gente dormindo junto, acordando junto, orando, palavra todo dia, missão saindo. Vocês imaginam como é que o efeito que isso gera na vida de alguém, né? E eu tive agora lá depois de alguns anos, e eu vi que muita gente vai para o TM, não é nem para fazer a missão, para ser a própria missão, porque o efeito que isso gera na vida no coração de quem vai é algo muito, muito, muito tremendo. Eu acabei de chegar. Então, se você imagina, para quem participou de 21 dias, você ficar 3 anos e meio num TM, num treinamento missionário, é uma coisa muito intensa, vocês concordam comigo? Mas, quando Jesus envia os discípulos, e ele faz isso, os evangelhos, eles registram isso. Ele fez aqui em Lucas, especificamente Lucas, ele dá uma ordem. Que eles não fossem de imediato, mas alguma coisa precisava acontecer antes deles irem. Embora ele tinha ensinado tudo aquilo que eles precisavam ouvir, eles tinham visto, já tinham até experimentado isso quando Jesus envia ali 70 discípulos de 2 em 2, diz que eles fizeram sinais e prodígios ali, que a ordem foi curar os enfermos, ressuscitar os mortos, e quando eles voltam daquele relatório, eles trazem um relatório de que de fato as coisas aconteceram. Mas mesmo depois de tudo isso, Jesus ele dá uma ordem para que eles permanecessem ali até que alguma coisa acontecesse. E eu vou ler o texto aqui, ó, em Lucas 24. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreender as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Só Lucas fala sobre isso. Se você ler o envio, né, de Jesus nos outros evangelhos, parece que é um envio imediato. Mas aqui ele fala, não, vai e permanece lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Porque Jesus sabia que, embora ele havia dado muita coisa para eles, mas sem esse revestimento de poder, eles não poderiam fazer aquilo que eles precisavam fazer. Porque esse revestimento, essa experiência de poder, ela faz toda a diferença. Você pode ter um carro super potente, 0 bala do ano, mas se ele não tiver o combustível, se não houver explosão no motor, poder no motor, o carro não anda, o avião não decola. Não é assim ou não? O combustível é o poder que move. E essa foi a ordem. O que acontece? Quando eu nasci no Evangelho, eu me converti numa igreja que acreditava nesse revestimento de poder. Uma igreja que a gente chama de igreja pentecostal, igreja em renovação. Eu me converti numa igreja assim, era congregacional, porém era uma igreja que acreditava nos dons. E desde novinho, eu fui ensinado a buscar isso. Eu me converti com uma fome, uma ferida no coração de fome de Deus, e quem me conhece desse tempo sabia que eu era um jovem, que eu tinha a idade da maioria de vocês, eu tinha 19 anos nessa época, estava no quartel, eu tinha uma fome enorme de Deus. E as pessoas começaram a me dizer que eu deveria fazer algumas coisas para ter essa experiência, que eu deveria ler muito a palavra, que eu deveria jejuar, que eu tinha que orar, que eu tinha que me afastar do pecado, que eu tinha que viver uma vida santa. E você imagina um jovem cheio de amor por Jesus, vendo as pessoas à minha volta se manifestando, falando em línguas, manifestando vários dons, que na época, quando eu nasci no Evangelho,
essa frequência dos dons parece que era mais intensa, né? Franco, Modesto, sabem disso, que são os mais velhos aqui. Parece que hoje a coisa deu uma amortecida, mas na nossa época, interpretação de línguas, profecia, essas coisas todas, palavra de conhecimento, sabedoria, tudo isso era frequente no meio da igreja. E eu comecei a buscar. E fui passando o tempo, e quanto mais o tempo passava, mais eu me aplicava aquilo ali. E eu praticamente me isolei, me afastei de tudo, me afastei de ver televisão, e vivi praticamente isolado, buscando. Só que, à medida que eu buscava, nada acontecia. Todo o apelo que havia nas reuniões que eu participava, todo apelo que havia para ser cheio do Espírito Santo, eu estava lá na frente. E saía de lá, nada acontecia, via as pessoas à minha volta, tendo essa experiência, e comigo nada acontecia. E aí eu perguntava como é que foi, e as pessoas me diziam, eu me lembro que meu irmão mais novo, que eu evangelizei, inclusive, porque eu fui o primeiro a ser achado por Jesus de uma parentela toda, e meu irmão foi fruto da minha pregação, e eu me lembro que um dia, estávamos nós dois à frente, assim, eu do lado dele, e tinha um cara chamando, fazendo um apelo, e daqui a pouquinho eu vi meu irmão rompendo em línguas, e eu saí dali, queridos, sem entender nada. Quando eu parei com ele, falei, Ricardo, como é que foi isso? Ele falou, Cláudio, eu estava ali na frente, vi o irmão lá falando de línguas, e ele fez uma oração assim, irmãos. Ele disse para mim, falou assim, Cláudio, eu falei assim, Deus, se esse homem fala em língua, por que eu não posso falar? E puf! Eu falei, Ele falou, foi. Eu falei, só isso? Ele só. Eu só falei isso e na hora. E ele foi cheio do Espírito Santo. E o que acontece, amados, à medida que eu fui tendo essas experiências e nada acontecia, eu digo, essa experiência de ir à frente, nada acontecia, isso foi gerando uma frustração no meu coração, você entende, não? Porque quando você quer muito uma coisa e não acontece, você começa a ficar frustrado, e essa frustração começa a se transformar em outros sentimentos. Eu, ora, estava frustrado, depois, em função dos meus complexos que eu tinha, porque eu era um cara, na minha juventude, cheio de complexo, de inferioridade, entendeu? Uma vida muito complicada. No entanto, que já desde os 16 anos, eu pensava seriamente em me matar, achei que ninguém me amava, aquela história que a gente sabe, que se passa no coração de muita gente, principalmente do jovem, está vazio de Deus. E com essa situação toda aquela frustração de antes voltou. Eu cheguei ao ponto de ficar com raiva. E cheguei a pensar, por exemplo, que Deus não me amava. Eu cheguei a imaginar, a pensar que eu não era convertido, embora a minha experiência de vida demonstrava claramente que eu tinha tido a experiência de novo nascimento, mas em função de não ter essa experiência, eu começava a duvidar se eu havia ou não nascido de novo. E cheguei ao ponto de achar que isso não era para mim. Porque a coisa assim, à medida que você está ali, e você vai à frente, isso em várias situações, porque naquela época se falava muito em monte, hoje ninguém fala em monte. Naquela época, quando a gente queria orar, a gente ia para os montes, não é assim? Ora, diga Sérgio Torres que carregava Modesto nas costas, porque Modesto gostava de orar no monte, entendeu? Mas Sérgio que tinha que levar ele, não era Modesto. E aí, queridos, eu falei, cara, isso não é para mim. Isso é para ele, para os outros, isso não é para mim. E aí começou a minha experiência, que eu gosto de contar ela. Por quê? Porque eu sei que sempre tem alguém também que está passando uma situação que eu vivi nessa época. E com essa cabeça desse jeito, para que eu pudesse ter essa experiência, Deus começou um processo de desconstrução na minha mente. Por que desconstrução? Porque, primeiro, quando eu me converti, o povo que havia lá, as pessoas, embora crescem e manifestassem os dons, eles colocavam muito medo acerca da possibilidade de você fazer alguma coisa na carne. E eu tinha muito medo de que eu fizesse alguma coisa na carne, por mim mesmo, você compreende? E
e o diabo também pudesse nos usar, aquela história toda, o diabo pudesse entrar ali. Eles acreditavam, manifestavam os dons, mas tinham um certo terrorismo em relação a essa experiência. Mas não só isso, a minha experiência de vida também, com o mundo espiritual, a minha experiência de espiritualidade, desde quando eu nasci, isso gerou na minha mente algumas referências, que isso me atrapalhou muito. É por isso que Deus teve que começar um processo de desconstrução na minha mente. Eu queria passar, se possível, rapidamente com vocês, para que você pudesse entender, e quem sabe você ser abençoado como eu fui. Abre tua Bíblia aí em Joel capítulo 2, verso 28 e 29, porque Deus começou a usar as próprias Escrituras para começar a me explicar, para que eu pudesse entender isso. E uma vez que eu me encontrava debaixo desse sofisma, desse entendimento errado, Deus precisava mudar a minha mente, entendeu? Mudar a minha fé, meu entendimento. Joel capítulo 2, Joel é aquele profeta do Antigo Testamento, versos 28 e 29, que profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versos 28 e 29, coloca lá, por favor. Diz assim o texto, olha: e acontecerá, depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. No dia do Pentecoste, Pedro faz menção a essa profecia de Joel, que diz que Deus derramaria do Espírito dele. Aonde a minha mente começou a mudar, dentro daquela frustração, daquele sentimento de indignidade, a promessa diz que Deus derramaria do Espírito sobre quem, irmãos? Ou sobre quantos? Oi? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Bem, se era toda a carne, eu comecei a compreender, bem, toda a carne também me envolve. E aqui ele dá uma ênfase, às vezes a gente não entende as ênfases, porque a gente não compreende a cultura da época, mas ele começa a falar que derramaria também sobre os filhos, sobre as filhas. Isso tem todo sentido, porque a sociedade era uma sociedade patriarcal, o filho era aquela coisa que vinha também lá atrás. Mas aqui ele chega a dizer que até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E servo e serva, que era escravo, literalmente, porque aqui está traduzido como servo, mas a palavra é escravo. Escravo era aquela gente de segunda classe, onde as pessoas pensavam que jamais pudesse acontecer alguma coisa. Então era sobre toda a carne realmente, não era sobre toda a carne elitizada, não era sobre a carne intelectualizada, era sobre toda a carne. E isso foi algo que mexeu profundamente comigo. Eu comecei a compreender que essa promessa também envolvia a minha vida. Mas o outro texto também, que mexeu muito comigo, é o texto de Atos, capítulo 19, que mostra claramente que essa experiência de ser batizado com o Espírito Santo não era uma coisa especial, era uma coisa comum. Na igreja apostólica, essa experiência era comum. Quando você lê o livro de Atos, você vê que à medida que as pessoas se convertiam, elas já instantaneamente eram batizadas com o Espírito Santo. Esse texto aqui de Atos 19, ele é um texto longo, a gente não vai ler todo ele, mas você pode anotar ele depois em casa, do verso 1 ao verso 7, conta aquele momento onde Paulo chegou em Éfeso, e lá ele encontrou alguns discípulos, que não havia tido essa experiência ainda, mas que nunca tinha escutado, ouvido sobre o Espírito Santo. E diz que Paulo prega para eles, e no final
no verso 7, no final ali diz assim, ó, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Era uma experiência comum. Não era só uma promessa sobre todos, entende? Não era só uma promessa, porque a promessa é uma promessa. Mas a promessa tem que se cumprir. Quando você lê o livro de Atos, você vê claramente que isso era muito comum. Eu acho que se houvesse alguém que não tivesse tido essa experiência, era raro. Porque parece que era uma coisa instantânea. Nasceu, era cheio do Espírito Santo, era batizado. E com o dom de língua, de uma forma muito frequente, embora isso é uma outra história. Mas você vê que eles eram cheios e passavam a falar em línguas estranhas. Isso mexeu comigo também, porque eu vi que era uma coisa comum, vocês compreendem, não? E na minha cabeça, que tinha um certo entendimento, uma certa dificuldade, isso foi mudando a minha mente. Bem, uma outra coisa que mexeu profundamente comigo, está lá em Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, que fala exatamente da experiência do Pentecostes. Vocês lembram que eu falei ainda há pouco aqui que, à medida que as pessoas iam tendo as suas experiências e eu não, e depois eu chamava elas num canto assim e perguntava para ela, como é que foi isso aí? Como é que aconteceu contigo? Como é que se deu essa história? E eles me contavam. Pô, a oração do meu irmão foi a oração mais simples, cara. E eu fazia orações longas, eu me lembro que eu me separava no quarto, ficava ali orando a Deus, pedindo e falando, entendeu? Mas não só isso, eu via gente, por exemplo, que tinha sido batizada no chuveiro. O cara estava tomando banho. Eu acho que Franco, inclusive... Não, você foi numa reunião, né, Franco? Mas você também tem uma experiência forte com o Espírito Santo tomando banho. Você conta isso, né? Que Deus... Aquela oração que você fez, que pediu para Deus te purificar, te limpar. Você estava debaixo do chuveiro. Mas eu vi gente sendo batizada debaixo do chuveiro. Olha, eu vi gente que era batizada... O cara acordava, estava dormindo, o cara acordava falando de línguas. Mas assim, a experiência que mais me marcou foi de um irmão que eu admirava muito. Um dia ele contando a experiência dele para mim, ele falou que ele estava ajoelhado, pedindo a Deus que batizasse ele com o Espírito Santo. Ele falou que de repente o dedão do pé dele começou a ficar dormente. Eu contei essa situação lá em Pôr da Folha. Ele falou que o dedão do pé dele começou a ficar dormente. Aí eu falei, foi? Eu era novinho, eu falei, foi, ele foi. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Ele falou, não, à medida que eu ia orando, aquela dormência ia subindo na minha perna, não sei o quê. Ele falou que daqui a pouquinho tomou o corpo dele todo, aquela dormência, e ele foi cheio do Espírito Santo. Eu falei, foi? Falei, que legal. Fui para casa, fui lá na minha cama, me ajoelhei e fiquei lá um tempo orando. Oi? Mas vocês sabem disso, quem ora de joelho por um tempo longo, a tendência é ficar dormente, não é isso? Aí você imagina um jovem, cara, sem entendimento, sem nada, mas com muito desejo de ter essa experiência. Minha perna começou a ficar dormente. Falei assim, está acontecendo, cara. E permaneci ali. E fui orando e fiquei ali um tempo. E aí, quanto mais eu ficava ali, você imagina como é que foi depois, né? Em suma, irmãos, eu fiquei dormente, todo dormente, mas não aconteceu absolutamente nada. Cada vez que eu ouvia uma experiência de monte, aquelas mais inusitadas possíveis, eu tentava repetir o processo, entendeu? Porque eu achava que se eu andasse o processo, eu ia alcançar a mesma coisa que aquelas pessoas alcançaram, vocês me entendem? E na minha simplicidade era assim, só que nada. Mas quando eu li Atos 2, e aí o Espírito Santo começou a me falar sobre isso, o texto diz assim, olha, aqui foi o cumprimento da profecia de Joel, foi a primeira vez onde aquilo que Joel profetizou aconteceu. Vocês sabem disso, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, que foi cerca de 10 dias depois que Jesus foi elevado aos céus, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que o Senhor havia dado uma ordem, lembra? Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Eles ficaram cerca de 10 dias orando, porque Jesus ficou 40 dias entre os discípulos, depois que ele ressuscitou,
ensinando, lembra? O texto fala sobre isso, os evangelhos falam sobre isso. Pentecoste é 50 dias após a Páscoa. Então eles estavam 10 dias ali perseverando em oração. E o texto diz o seguinte, que de repente, eu gosto dessa palavra, tem duas palavras que eu gosto, cara. A palavra de Joel que diz que acontecerá. Eu gosto dessa palavra, vai acontecer. E a outra palavra que eu gosto em relação a essa experiência diz que de repente, porque é de repente mesmo, você não tem como planejar isso. Não é você que promove, sabe? Embora orar, jejuar, essas coisas todas fazem parte da nossa vida, mas a gente sabe que isso não é por merecimento. O Espírito Santo não é por merecimento, porque uma outra coisa que eu vi que me chocou muito, era que Deus batizava com o Espírito Santo as pessoas mais tortas que eu conhecia. O meu irmão mesmo, ele não tinha, entre aspas, ele não vivia aquela santidade toda, entendeu? Que eu achava que eu vivia. E ao longo da história, a gente pode testemunhar aqui, eu vi Deus batizando com o Espírito Santo, meu irmão, as pessoas mais tortinhas, cara. E a gente começou a entender o seguinte, que na verdade o Espírito Santo não é para os bons, não é para os doentes mesmo. Porque se faz diferença, tem que ser para tortinho mesmo. Entendeu? Nem o pecado, amado, impede de você ser cheio. Não impede. Se você crê, porque isso é por fé. Se uma pessoa crê, acontece. E o que acontece? Aqui diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diz que de repente veio do céu, preste atenção, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Deixa eu fazer uma pergunta para você que já foi batizado no Espírito Santo. No dia que você foi batizado com o Espírito Santo, teve algum som do céu? Soprou algum vento impetuoso? Havia línguas de fogo sobre a tua cabeça? Não. Tem alguém aqui que viveu essa experiência aqui? Essa aqui não? Assim como está aqui? Eu nunca ouvi de uma experiência como essa. Essa experiência foi única. Até nos outros momentos onde Deus encheu, porque Atos conta sobre isso, essa experiência aqui, da forma como aconteceu, ela não se repetiu. Por quê? Porque a experiência, ela é pessoal e diferente. Mas na minha cabeça, lá de trás, tinha que ser igual do outro, vocês entendem? E quando não acontecia nada parecido, eu achava que não ia acontecer, ou que não estava acontecendo comigo. Esse era o meu problema. Mas depois eu entendi que a minha experiência tinha que ser a minha experiência. Que eu não sabia como ela se daria, mas ela ia acontecer da forma como Deus fizesse, porque Deus sabe como lidar com cada um, gente. Se você é uma pessoa que precisa que o teu dedão do pé fique dormente, para você acreditar, exercitar a tua fé, Deus vai fazer assim. Mas se você é uma pessoa que está tomando banho e acredita que à medida que a água te lava, o sangue de Jesus pode te limpar por dentro, você pode ter a mesma experiência que Franco teve, mas nunca ouvi também outra pessoa ter essa experiência. Você já ouviu, Franco? Parecida com essa? Não. Porque a experiência, ela é pessoal. Não importa como, onde, quando, entendeu? O importante é que você crê que ela é para você, que ela te envolve, que você está dentro desse processo todo, você está dentro desse negócio todo. E que Deus está muito interessado que você tenha, mais do que você está interessado de receber. Amém? Amém. Bem, uma outra coisa que eu acho que é importante, embora eu não quero gerar confusão na tua cabeça, é que, e eu vou contar a minha experiência para você sobre isso, é que eu sei que a gente associa muito o batismo com o Espírito Santo a necessariamente
ao falar em línguas. E eu, pessoalmente, eu não acredito que essa seja a única evidência do batismo. Até porque o profeta que falou, que profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo, ele menciona profecia, visão, sonho, ele não menciona línguas. Isso é uma coisa que eu penso e paro para pensar. Até porque depois que eu tive minha experiência, eu entendi que o dia que eu fui batizado não foi exatamente no dia que eu falei em línguas. É que na minha cabeça, naquela época, na minha cabeça, toda pessoa que era batizada do Espírito Santo, necessariamente ela tinha que falar em línguas. E tem outros textos que me fazem pensar sobre isso. Quando Paulo fala sobre buscar o dom da profecia ao invés de língua, que a profecia é superior de língua. Bem, eu estou falando isso não é para você não buscar esse dom, porque é importante isso. Porque o dom de língua, ele tem duas importâncias na vida daquele que recebe. Porque a Bíblia diz que a língua estranha é uma oração que só Deus entende, isso está no texto bíblico. Quando você ora em língua, Deus entende, porque é teu espírito quem ora diretamente para Deus, e você ora segundo a vontade de Deus. Mas um outro canal também, um outro aspecto da língua, é quando há interpretação. Aí não é uma oração para Deus, aí é uma mensagem para as pessoas. Vocês compreendem isso, não? O dom de línguas, ele tem esses dois aspectos, de ser uma oração para Deus, e para quem já recebeu esse dom de interpretação de línguas, eu já conversei com alguns, porque isso já aconteceu comigo, eu percebo claramente, quando eu estou falando de uma língua, que eu estou orando a Deus, e quando é uma língua que tem que ser interpretada para a igreja, eu percebo isso claramente. E quem tem sabe que é assim, é uma inspiração, você percebe na hora, você sabe para onde a coisa está sendo dirigida. Mas isso é uma outra história. E há várias evidências que falam sobre isso, embora nós temos que buscar o dom de línguas, que é importante. Amém? Mas bem, eu acho que a gente vai chegar ao ponto aqui, que eu acho que foi o ponto derradeiro, porque eu poderia contar outras coisas que Deus foi desconstruindo na minha vida, mas essa aqui, para mim, acho que foi as mais importantes. Embora depois disso tudo aqui, porque isso aqui foi um processo na minha vida longo, ainda assim, nada acontecia comigo. Por quê? Porque, como eu disse, a minha experiência com o mundo espiritual, desde criança, que fui criado na macumba, me trouxe certas referências que me atrapalhavam nesse momento de lidar com o Espírito Santo. E para fortalecer isso na minha cabeça, né, esse engano, algumas ênfases que eu escutava no meio do povo, isso fortaleceu muito isso. Por quê? Porque eu ouvia expressões no meio dos pentecostais, dizendo assim, não, o Espírito Santo me tomou. E eu via as pessoas reagindo. Quando eu olhava aquela cena, o que vinha na minha cabeça? A mesma imagem de quando eu estava lá no centro de Macumba, sentado lá com a vovó Conga e a vovó Catarina. Vocês já sentaram com a vovó Conga e a Catarina, não? E na minha inocência... Já, Franco? Já, Franco já. Os mais velhos já. E eu sentava com a vovó Conga e a Catarina e ficava perguntando para ela como é que era isso no céu. Como é que era Deus. É claro que eu ouvia aquela mentirada toda, né? Porque estava o capeta por trás lá, contando um montão de mentira para mim. E a minha referência era aquilo, na minha cabeça, quando o Espírito Santo vinha sobre alguém, a pessoa perdia completamente os sentidos. Porque algumas pessoas, às vezes, agem dessa forma, como se elas não estivessem no controle da coisa. Eu não tenho problema, irmãos, com reações e expressões de cada um reage. Embora o problema é quando você quer tornar isso um modelo para as pessoas, ou quando você acha que tem que ser dessa forma, e quando você acha que o Espírito Santo na vida de alguém tira você do controle. Não tira, não tira. Porque o Espírito está sujeito ao profeta. O Espírito Santo, que é comparado à pomba, ele está sujeito.
Assim como você pode dar expressão para ele, e deve dar, você também pode interromper esse fluxo. É porque a gente pega algumas experiências e acha que tem que ser daquela forma, entendeu? Isso gera confusão na cabeça das pessoas. E, na minha cabeça, o que eu achava sobre o dom de língua? Que alguma coisa tomava a minha boca, contra a minha vontade, e começava a falar numa língua sem que eu quisesse ou não, e que, enfim, tinha que ser dessa forma, porque eu ouvia as pessoas falando. Mas não é assim. Nesse texto que eu li para vocês, de Atos 2, se você voltar para lá, o final do texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diz que eles passaram a falar em outras línguas. Presta atenção, olha. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Essa palavra conceder, no grego, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido de conceder, de dar, e dar mesmo. Quem dá o dom é Deus. Foi Jesus que alcançou isso, até para os rebeldes. Tem um salmo que ele deu o dom, é por isso que eu vi gente batizada com o Espírito Santo com a vida toda torta, porque o salmo diz que ele conquistou dons até para os rebeldes. E o que acontece? Eu achava que era daquele jeito. Mas aqui diz que eles passaram a falar segundo lhes concedia, que é dar. Mas a palavra conceder também fala de permissão. Deus dá e Ele permite. Mas quem falou foi as pessoas, eles que falaram. Eles que tiveram que abrir as suas bocas e falar em outras línguas. Vocês compreendem? É o texto que diz. Aqui não diz que o Espírito Santo tomou eles, e sem que eles abrissem a boca e falassem, o Espírito Santo falou dessa forma. O Senhor diz para que a gente abra a nossa boca e Ele nos encha. Lembra que Ele fala, abre tua boca e eu te encherei. Quem tem que soltar o verbo somos nós. Quem tem que abrir a boca é você, segundo o Espírito Santo te concede. Tá bom, irmãos. Eu parei nesse ponto, confrontado com todas essas verdades das Escrituras. Ainda assim, nada acontecia. Por quê? Eu tinha medo ainda, eu tinha muita vergonha de falar, e as pessoas falam assim, está na carne, aquela coisa da autoimagem, entendeu? Eu sempre fui um cara muito envergonhado. Mas um dia eu tive um sonho, esse sonho foi muito interessante, cara. Esse sonho, para mim, é um sonho, é sobrenatural, e eu tinha muito sonho. Que é uma evidência, né? Lá fala que, né, os velhos, era um jovem velho, mas tinha muito sonho. Eu tinha muito sonho. Olha, eu tinha sonho que se cumpria na íntegra. Sério mesmo. Se você perguntar aqui a Valci Zaninha, e minha esposa também, que chegou meses depois de mim, mas Valci Zaninha são as testemunhas oculares de tudo que aconteceu na minha vida. Quando eu chegava no meio dos irmãos, eles perguntavam, sonhou essa semana? E eu contava, os caras tremiam, porque se cumpria na íntegra. Mas eu não falava em línguas. Vocês entendem qual é o problema? Bem, o sonho foi assim, olha, imagina uma cena assim. Era um teatro, tá? Um teatro. E o teatro tinha um palco como esse aqui. Só que imagina esse palco invertido. O palco está lá, e eu estou na porta, lá longe, assim, na entrada, assim, um saguão, vendo aquela... Era um teatro vazio. E lá no palco havia um grupo de pessoas que estavam sentadas assim, como a gente faz, às vezes, num pequeno grupo, bota cadeiras assim, ó, em círculo, e tinha várias pessoas sentadas ali em círculo, lá na frente. E eu percebia que as pessoas estavam tristes, sabe? Já viu aquela reunião assim, xoxa, mocoronga, entendeu? Mocoronga é expressão do quartel, hein? Xoxo igual Modesto? Foi Franco quem falou, tá? Uma reunião, já viu quando está todo mundo abatido assim, alma cansada, entendeu, cara? Aquele desânimo. Todo mundo sentadinho assim, cabisbaixo, pá. E tinha uma coisa interessante, que quando eu fui olhando assim, eu fui como se fosse, eu estava lá, mas a minha visão fosse se aproximando,
Eu vi várias pessoas que eu conhecia, que fazia parte do meu convívio da igreja. Mas você sabe quem é que estava lá na frente? Eu mesmo. Eu mesmo. Olha que coisa estranha, cara. Eu estou aqui, eu sei que eu estou aqui agora. Eu estou aqui e estou me vendo lá na frente também sentado, e do mesmo jeitinho também, xoxo, mocorongo também. É só você não, Modesto. Estava triste, abatido. Mas aí, o que aconteceu, irmãos? De repente eu me levanto, estava sentado em umas cadeirinhas assim, eu me levanto e começo a falar em línguas. Do nada. E eu estou observando aquilo tudo. Quando eu me levanto e começo a falar em línguas, as pessoas que estão à minha volta, elas começam a ser contagiadas por aquilo ali. E começam a se levantar. E um após o outro se levantando, aquela coisa toda. Oi? E aí, meu irmão, o fogo desceu, sabe? Tu imagina aquela reunião xoxa que começa a se tornar uma reunião avivada, cara, e começa aquele mover todo, e pai, eu vendo aquilo tudo, eu me vendo na frente, me vendo lá, imagina a cabeça como é que está nessa hora, mas eu faço uma pergunta. Por que eu faço uma pergunta? Porque pensa numa coisa, olha só pode ser Deus, cara. Eu estou aqui, mas eu estou lá falando em língua, e estou sentindo e vivendo exatamente que o eu que estava lá, estava vivendo naquela hora. Consegue entender esse negócio? Coisa maluca, não é? Eu estou aqui me sentindo, tendo consciência de mim mesmo aqui. Oi? É multiverso. É multi-homem, né? Parece multi-homem. E eu estava lá sentindo, vivendo exatamente aquela experiência. E quando eu começo a falar em línguas, o que acontece comigo? Eu falo, então é isso? É assim? Entende qual é o negócio? Porque a minha referência era aquela lá de trás, que se fortaleceu muito no medo que os irmãos tinham, que eu achava que tinha que acontecer de uma forma e que contra a minha vontade tinha que ser uma coisa que eu não pudesse controlar. Eu falo, então é assim, e eu começo a me lembrar, gente, de vários momentos ali, de alguns meses atrás, que eu estava em alguns lugares, em alguns ambientes. Por exemplo, eu me lembrei que eu estava dentro de um ônibus, indo para o local lá da reunião, onde a gente reunia, sentado no ônibus assim, porque, olha só, eu era um jovenzinho, cara, muito temente a Deus, você não tem ideia. Amava Jesus. E aonde eu estava, eu procurava meditar na palavra, sabe? Eu estava até falando com os irmãos que o a sós com Deus não tem a ver com sozinho com Deus. Porque eu já falei que aquela palavra de Jesus, que entra no teu quarto, né? Eu falei assim, cara, isso não é literal, embora se você tem um ambiente que você possa orar, está isolado, joia, mas isso não pode ser literal, porque nem todo mundo tem um quarto, tem gente que mora na sala, né? E entra no teu quarto, tem gente que não tem um quarto, o meu, por exemplo, é meu e mais de 2, e meu quarto nem porta tinha, tu imagina isso, o quarto onde não tinha porta, então como é que vai fechar? Isso não é literal. Entrar no teu quarto, entrar num ambiente de comunhão com Deus. E eu falo para esses meninos que eu viajava de Campo Grande, que é onde, né, eu morava lá nos fundos, onde Andes mora hoje. Eu ia até Botafogo, dentro de um trem lotado em pé, depois entrava no metrô. E ali dentro, naquele momento, eu entrava num a sós com Deus, que eu só acordava, só me dava conta quando eu chegava na central. Porque ali, irmãos, eu entrava numa íntima comunhão com Deus, de oração silenciosa, o trem pegando fogo daquele jeito, né? Quando o trem está lotado, não precisa nem segurar na chupeta, né, cara? As pessoas te seguram. Mas eu ficava ali meditando nos textos, Deus falando comigo, me enchendo. Às vezes eu chorava naquele lugar ali, e no metrô do mesmo jeito. O a sós com Deus é um nível de comunhão, porque Deus está em todos os lugares. Você pode estar a sós com Deus no meio da multidão, e estar desligadão de todo mundo, entendeu? Porque não adianta também estar sozinho e com a mente cheia de coisa. A sós com Deus é estar vazio de tudo.
E aí você tem momentos de oração, de leitura, de meditação, de solitude, que é interior. A solitude, que é o a sós, é uma coisa interior, porque a comunhão se dá dentro de você, é no teu interior, é no teu espírito. É ali, inclusive, que nós cultuamos a Deus. Não é nesse lugar aqui, não. Aqui é só uma manifestação de Jesus entre nós. O culto, ele começa de dentro para fora. Bem, em face daquela experiência, de saber que não era nada daquilo que eu imaginava, eu acordei do sonho. Mas me lembrei de alguns momentos que eu estava falando, né? Eu estava dentro do ônibus, sentadinho ali, com os olhinhos fechados, 19 aninhos, puro suco, no quartel, estava malhado. Não era não tinha essa malhadão, entendeu, cara? Mas amando Jesus, e aí eu me lembro que eu ali com os olhos fechados, me vinha, eu vou colocar dessa forma, eu não encontro outro jeito, me vinha uma vontade, sabe? Me vinha uma indução, um negócio assim de falar um negócio que não era o português que eu conhecia. E às vezes eu soltava assim, algumas palavras que vinha acompanhada assim, de um negocinho bom, sabe? Eu não sei também te explicar, mas aí eu lembrava, com aquela referência toda que eu fazia, fechava minha boca. Isso aconteceu várias vezes. Quando eu tive esse sonho, eu comecei a lembrar disso tudo, eu falei, então é assim? E eu me lembrei de um dia que eu tive uma experiência que marcou minha vida. Marcou. Que foi muito, muito antes de eu falar em língua, muito tempo antes. Um dia eu estava numa reunião pequena, não tinha esse parlamento todo, essa coisa toda, uma reunião pequena, no máximo que tinha um violão, e o pastor, que era presidente da denominação onde eu me converti, estava lá nesse dia, embora tinha pouquíssimas pessoas. E eu no meio ali, naquele momento ali, que a gente estava na música, veio alguma coisa sobre minha vida, tão forte. Eu vou contar isso para você, por favor, não pense que a tua experiência vai ser assim, não, foi a minha. É como se eu tivesse sido envolvido num cobertor térmico, da cabeça aos pés. E aquilo veio sobre mim. E como era de costume lá na denominação, ele sempre me chamar à frente, porque eu já contei isso outras vezes, eu tinha tanta experiência com Deus, que eu me converti na quarta, no domingo seguinte, eles me chamaram na frente para dar testemunho. E como cada vez que eu falava, as pessoas choravam, até porque eu contava a minha história de perseguição, de sofrimento, eles me chamavam sempre. Nesse dia, esse pastor me chamou. E eu me lembro que eu fui me dirigindo para frente, debaixo desse impacto, sabe? E quando me voltei para as pessoas assim, eu queria falar e não conseguia. Eu não sei se você me entende, eu queria falar não conseguia falar. Era uma coisa que me envolvia. Eu só me lembro, esse pastor muito experiente, um homem de Deus, ele botou o braço assim à minha volta, e ele só disse assim para os irmãos, falou assim, olha, assim é, ou assim acontece, quando nós somos cheios do Espírito Santo. E eu voltei para o meu lugar, não falei em uma língua, só português, muito mal, porque era meu português, né? E esse dia marcou a minha vida, mas não falei. Depois desse sonho, irmãos, eu fui mais uma vez convidado para ir ao monte. Eu me lembro quem estava lá. Estava Adalmário, pai de Fabrício, que já partiu. Eu não tenho muita certeza, mas tinha mais duas pessoas. Eu não me lembro exatamente das outras duas. Adalmário, e Adalmário era um companheiro, na época, meu, de buscar, de orar, essas coisas todas. E eu me lembro que a gente foi lá num monte lá em Cosmos. Agora, recentemente, eu passei lá naquela, onde tem aquela católica lá, que diz que o padre se matou, e tacaram fogo, lembra aquela história lá? Que era a ruína, que a gente orava sempre lá em cima. Lá. Agora, reconstruíram lá o prédio. Eu estava lá com os irmãos, assim, orando, passando a noite inteira, porque na nossa cabeça o monte fica mais perto de Deus, naquela história toda. E eu estava ali orando,
E teve uma hora que a gente deu as mãos assim, eu vou terminar, tá? Que a gente deu as mãos, e eu comecei a pensar nisso tudo, nessa história toda que eu estou contando para vocês. E mais uma vez veio aquela indução interior de falar. E aí eu estou com as pessoas ali, estou segurando, fechando minha boca. Irmãos, graças a Deus, tem uma hora que eu fiz um cálculo matemático. Pensei assim, olha só a coisa. Eu falei, tem 4 pessoas aqui, eu e mais 3. Se eu falar em línguas aqui for na carne, eu bato um papo com esses caras, peço para poder eles ficarem, falar com ninguém, e o assunto morre aqui. Não, sério, cara. Para tu ver minha autoimagem. Me atrapalhava. E aí eu fiz esse cálculo, cheguei à conclusão que valia a pena eu tentar o negócio, e aí, queridos, eu abri minha boca e comecei a falar. Eu acho que a minha ansiedade de ter essa experiência era tão grande que quando eu comecei a abrir minha boca, meu irmão, eu me lembro que o pessoal ficou assustado. Eu só lembro que a Dalmar deu uma olhada assim de rabo de olho, não entendeu nada, meio assustado. E aí eu estava igual Fonseca, quando o Franco menciona Fonseca, lá no monte, de madrugada. Eu acho que o povo ali em volta, ali, que morava em volta, ali, deve ter escutado aqui, porque aí eu soltei o verbo, meu irmão. Abri minha boca, soltei o verbo, e comecei a falar, e comecei a falar. E à medida que eu falava, aquilo ia me enchendo de uma alegria, sabe? E parece que foi quebrando ali também aqueles paradigmas todos, aqueles traumas, sabe? Aquela coisa da rejeição, porque o Espírito Santo é para o Filho. É para o Filho. E essa experiência parece que também ela te marca com isso, entendeu? E eu me lembro que a gente ficou ali horas ali, eu não parava de falar em línguas, porque eu não queria também parar, falei, vai que eu paro esse negócio, termina, e eu falava. E eu me lembro quando eu desci do monte, você conhece o monte lá, né, Michele? É um monte mesmo, é lá em cima. Eu parecia que eu estava flutuando, parecia que eu estava igual o Pedro andando sobre as nuvens, assim, ó. Parecia que eu não estava pisando no chão, não, sabe? E fui para casa, cara, e falava direto. E a coisa se rompeu. Parece que foi aquilo que faltava, a rolha que faltava para que aquela experiência se desse com a minha vida, entendeu? Eu vou ler esse texto. Você até lembrou dele lá em Pôr da Folha. Desse texto. O Franco está lembrando aqui o texto. Eu estou falando que eu vou encerrar com esse texto. Lucas 11. Lucas 11 é aquele texto onde Jesus, ele inicialmente ensina a oração, que é conhecida como a oração do Pai Nosso. Lembra? Mas que depois ele segue falando, contando parábola, falando de um amigo que foi pedir pão. Lembra essa história? O verso... Sei. O verso 9 em diante, porque o verso 5, ele fala do amigo importuno, daquele que vai, que insiste para receber o pão, mas o tema ali era a oração, era receber o pão, né? O verso 9 diz assim, por isso, vos digo, pedi, o que acontece, irmãos? Pedi, e vos será dado, dá-se-vos-á. É uma garantia. Olha o que ele está dizendo. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e achareis. Ele está dizendo que se você buscar, você vai achar. Ele está dizendo que você vai achar. Ele está te dando uma garantia que vai acontecer. Lembra do texto de Joel, e acontecerá? Eu gosto dessa palavra. Batei, e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Oi? E quem bate, abrir-se-lhe-á. Parece que é um caminho, sabe, de perseverança. Pede, busca,
Bate, fala de uma perseverança, de uma insistência, não é uma insistência baseada numa possibilidade, não, de uma probabilidade, é de uma promessa, de uma certeza. Vai acontecer, amém? É um caminho que você vai percorrer, que você sabe que vai acontecer. Qual dentre vós, aí Jesus se volta ali para eles, para dar ênfase ao que ele estava dizendo, que vai acontecer. Ele diz assim, qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Qual é o pai entre vocês que faz isso? Que o filho pede pão, você dá um pedaço de pedra para ele. Que você pede peixe, dá comida, ele te dá algo nocivo, que vai te matar. Qual o pai que faz isso? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ninguém faz isso. Ora, se vós que sois maus, e é verdade, amados, tem pai que não ama o filho, e não ama o suficiente, é verdade. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Quanto mais o Pai Celestial vai dar o quê, irmãos? O Espírito Santo, para quem? Para quem? Então tem que pedir. Eu acho que essa é a condição. A condição não é que a tua vida tem que estar sem pecado. A condição não é, embora tudo isso é importante, tá? É importante. Não é que se você está lendo muito ou pouco, está orando muito ou pouco. A importância é se você crê. E se você pede. Se você crê, porque você tem que crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. As coisas que nós alcançamos ela pela fé. Se você crê e pede, porque tem que pedir, tem que abrir a boca. Tem que falar. Se você crê e você pede, o Pai vai dar. E quem foi que disse isso? Foi o profeta? Foi franco? Foi modesto? Sou eu que estou dizendo? Quem disse isso? Quem falou isso, irmãos? Jesus, foi ele quem disse isso. O único que pode cumprir foi aquele que enviou o Espírito Santo para que nós não ficássemos sozinhos. Ele disse, eu vou, mas eu vou deixar. Eu estou dizendo que às vezes a gente vive com a mentalidade, com a visão errada de Deus, do Pai, até porque a gente às vezes compara muito o Pai Celestial com o nosso Pai. A gente começa a achar que Deus é mau, que Ele não quer nos dar, mas pode ter certeza, Ele quer te dar isso mais do que você quer receber, porque Ele sabe que você precisa disso. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, você não tem ideia, gente. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo para você vencer o pecado. Eu vi ontem à noite aqui alguns jovens aqui pedindo perdão a Deus, é verdade, é difícil pra caramba, e é mais difícil hoje do que foi na minha época, os apelos, as tentações é muito maior, é por isso que você precisa dele, intensamente, e aí não é um pouquinho, tem que transbordar, tem que ser cheio, tem que estar embriagado do Espírito Santo, para que você possa vencer as tentações, vencer as lutas, para que você possa manifestar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, para que você seja um instrumento eficaz na mão do Senhor, porque você pode ser uma pessoa eloquente, que fala bem, mas se o Espírito Santo, ele não estiver em você, ele não fluir nas tuas palavras, as pessoas não são convencidas. Os milagres são mais escassos nos nossos dias, porque os recursos são maiores. De alguma forma a igreja tem se voltado para esse recurso todo, e de alguma forma tem deixado o Espírito Santo. Nós precisamos voltar para Ele. De fato, Deus precisa ferir os nossos corações com uma ferida de fome, de sede.
E se Ele nos encher, a nossa vida, em primeiro lugar, ela é impactada. Porque só cheio do Espírito Santo para viver, irmãos, a loucura do Evangelho. Só cheio do Espírito Santo é aquilo que torna os mandamentos não pesados para você, porque eles não são pesados, mas na carne é impossível levar. Só cheio do Espírito Santo para ser alguém que vai fazer diferença, que vai salgar, principalmente as pessoas à nossa volta. A gente pode ministrar aqui, falar com vocês tudo sobre a proclamação do Evangelho, dizer que Deus te comissionou, te responsabilizou, porque como se converterão se não há quem pregue? E você pode sair daqui na terça-feira à noite ou na quarta-feira, consciente do teu compromisso, de que você precisa fazer. Você pode até saber o que você tem que fazer, mas sem o Espírito Santo, o Senhor já disse, não podemos fazer absolutamente nada, nada de bom, nada que funcione, nada com efeito duradouro. E Ele quer fazer isso. Amém? Ele quer fazer isso hoje, quer fazer isso agora, quer fazer hoje à noite. Ele quer que você seja cheio. Vocês têm alguma canção? Qual canção vocês têm? Eu pensei muito naquela canção de ontem à noite. Eu não sei se isso é essa canção que vocês devem fazer aqui. É essa aqui. Deixa eu começar agora. Pode ser também, mas sim, bem, isso pode acontecer agora. Você crê, não? O profeta diz que aconteceria e acontecerá. Vai acontecer. E pode ser aqui. Como eu falei, pode ser durante o dia, pode ser você tomando banho, mas pode acontecer aqui, pode ser à noite, pode ser amanhã. Mas vai acontecer. Vai acontecer contigo, amém? Vai acontecer com você, creia nisso. O que Ele quer. E se você quiser, vai acontecer. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Então vou ficar de pé em nome de Jesus.